meu desejo político para o Porto é transformar a cidade numa cidade que cuida e integra e não mais numa cidade que exclui e deixa de parte alguma da sua população. Para um jovem ativista no Porto, o que é mais urgente? Lutar contra as alterações climáticas ou lutar para conseguir sair de casa dos pais? Helder, obrigado por assinar-nos. Estás aqui, Helder. Bem-vindo. Acabei agora de chegar mesmo. Aterrado no sofá. É confortável o sofá, na verdade. Obrigado por aceitares o nosso desafio Sim, obrigado. de vires Era um aqui prazer. a um podcast da cidade do Porto. E começamos agora com uma rúbrica de perguntas rápidas, respostas rápidas. Ok, vamos ver se estou preparado para isso. Momento extremamente agradável. Extremamente agradável. Momento extremamente agradável. Muito bem, só não vale dançar, está bem? O ritmo é bom. Vamos lá então. Desenho animado favorito na infância? O Tom Sawyer. Olha, curiosamente. Que grande desenho animado. Sim, ele era o favorito também de quem? Era da Diana. Da Diana, não era? da Diana. Olha, engraçado. Sério, estás a ver? Curioso. Um ponto em comum. Se o víssemos agora aos olhos de hoje, era um bocadinho estranho. Aquele cartoon bastante colonialista e racista. Mas Sim, enfim. sim. Pois realmente tem esse lado, não é? Tem. Muito bem. O que fazes para desligar do stress e recarregar baterias? Eu gosto muito de passar tempo deitado no sofá, na verdade. Sou estruturalmente preguiçoso a esse nível. O meu tempo de relaxo é mesmo de relaxo. Deito-me no sofá e vejo séries. Ok. Ok. Cheiro ou sabor que te faça lembrar o Porto? Cominhos, por incrível que pareça. Forte, não é? É por causa das tripas. Ok. Os cominhos Ok. das tripas, sim, e das papas de rabulho. Muito bem. Que clássico. Francesinha, um pilar da identidade portuense a ser preservado ou um atentado de colesterol contra a saúde pública e bem-estar animal? Eu temia que me fizessem esta pergunta. Não, eu devo admitir que francesinha não é nem de longe nem de perto um dos meus pratos favoritos. Não porque seja um atentado ao colesterol, mas porque é um atentado ao palato e à delicadeza que eu acho que um prato de gastronomia deve ter. Eu sou mais tripas. Ok. Ok. Uma explosão de sabor, não é? Sim, e a francesinha é uma coisa notável, mistura muita coisa, Sim, tem sim. ali uma certa, eu não diria que é um prato histórico, mas é um prato da história contemporânea do Porto e faz parte de uma certa cultura boémia. Agrada-me isso, mas como muito poucas vezes, porque é muito intenso. Sim, as tripas já remetem muito mais lá para trás, a nível Tripas histórico. já tem uma história muito mais antiga, É verdade. desde as invasões, e há várias histórias das tripas, mas Certo, como toda certo. a comida tradicional vem desta necessidade de aproveitar partes desperdiçadas ou Certo, partes certo. menos nobres dos animais para alimentar as pessoas e depois a Sim. imaginação e a criatividade transforma aquilo em grandes pratos da gastronomia. Ok. Não são perguntas e respostas rápidas. Não faz mal, não faz mal. Está bem, tranquilo. São João do Porto, manter a tradição do martelinho de plástico, mesmo sendo um desperdício ambiental, ou substituí-lo por um alho porro orgânico de comércio justo? O alho porro é muito mais antigo no São João do que o martelinho de plástico. Eu Sim. sou pelo alho porro. O martelinho não me desagrada, apesar de ser um bocadinho annoying, estar de noite a ouvir aquele pim-pim-pim, mas também é uma introdução recente, as pessoas gostam daquilo. Eu prefiro o alho porro e os balões. Na verdade, não passo no São João sem lançar um balão, que é uma Ok. coisa que Boa. me agrada muito e ver. Apesar de, com a altura dos incêndios, é uma questão delicada, mas essa é uma Pois. daquelas. É muito bonito. ver os balões de ar. É bonito, de facto. Sim. Se a tua vida política fosse uma banda sonora, que música ou artista não poderia faltar? O hip hop. Muito bem. Pode ser uma resposta curta. Para variar. Sim. Não, só porque esta coisa da intensidade da campanha faz muito lembrar aquela canção do Iggy Pop, que é a mesma que abre o Trainspotting também, do Sim. Lust for Life. Uhum.
Queres cantar um bocadinho? Não. Para bem de todos, eu acho que é melhor eu só falar, porque cantar não é uma coisa muito agradável. Tripas à moda do Porto, um prato de coragem que celebra a história da cidade ou a prova de que em 1415 já se praticava o desperdício zero? Ambas. É uma prova de que o desperdício zero pode ser praticado, de facto, quando tratamos bem os ingredientes, e também resume uma grande parte da nossa história. E também do cruzamento de culturas, porque Sim. o facto das tripas serem temperadas daquela maneira demonstra que a cultura portuguesa é muito mais misturada e tem umas raízes muito mais alargadas do que aquilo que algumas pessoas pensam nos dias de hoje. Muito bem. O que é mais livre? Proibir os carros no centro da cidade ou a liberdade de cada um escolher como se quer deslocar? A liberdade de cada um escolher como se quer deslocar, mas essa liberdade de cada um se escolher como se quer deslocar depende muito de haver alternativas fiáveis. Se as pessoas não têm transportes públicos fiáveis, se não podem andar em segurança de bicicleta, se até a pé correm às vezes risco físico, de integridade física, isso não é liberdade. As pessoas acabam por escolher o carro, que é a maneira mais fácil de chegar aos sítios. Proibir nunca é uma boa política, mas dar alternativas mais eficazes que o transporte individual é uma boa política, e isso sim seria liberdade a sério. Quero só dizer que admiro muito os ciclistas desta cidade. Eu também a coragem. Já tentei, não tenho muita capacidade física para andar de bicicleta, mas já tentei, e o que nós costumamos dizer é que cada ciclovia acaba num potencial acidente. Pois. É uma coisa impressionante. Isso tem que ser mudado rapidamente. Sem dúvida. O que é mais provável de encontrar no fundo do Rio Douro? Um tesouro dos descobrimentos ou uma trotinete elétrica? Neste momento deve ser uma trotinete elétrica, seguramente, sim. E muito lixo também, muito lixo. Sim. O Rio Douro está sobre uma pressão turística, sobre uma exploração intensa com todos aqueles cruzeiros. As condições ambientais do Rio não são muito boas, também é uma coisa que nos devia preocupar muito. Pois. Sim. Para o futuro da cidade, o que é mais essencial? Mais ciclovias ou um acordo de paz definitivo com o nevoeiro? Eu gosto muito do nevoeiro. Eu vivo ao pé do rio, e uma das coisas mais bonitas desta cidade é acordar de manhã debaixo de um nevoeiro de uma umidade intensa, Certo. subir um bocadinho mais para cima e ter um sol deslumbrante. Isso é bom. Ok. Por isso eu guardava o nevoeiro. Ok. Para um jovem ativista no Porto, o que é mais urgente? Lutar contra as alterações climáticas ou lutar para conseguir sair de casa dos pais? Sair de casa dos pais é de facto um desafio mais urgente. Porque se não tivermos uma casa, se não tivermos condições de vida independente, depois também fica difícil sermos ativistas, não é? Mas a questão da habitação está relacionada com a questão ambiental, porque a habitação é preciso construir, é preciso infraestruturas, é preciso mobilidade, mas ainda assim isso eu acho que é o grande desafio das próximas gerações e da cidade e do país, na verdade, e da Europa, é conseguirmos que as pessoas vivam em casas dignas a um preço acessível. Claro. O que é mais utópico? Uma Europa federalista e unida ou encontrar um taxista no Porto que admita que a aplicação Uber às vezes até dá jeito? A Uber dá jeito. O que não dá jeito é depois termos a consciência de que a maior parte daqueles trabalhadores não tem proteção social, são explorados. Muitos deles estão em processo de legalização, que também diminui um bocadinho os seus direitos. Sim. De resto, a Europa federalista é uma questão de vontade política também. Por isso, se nós escolhermos os bons políticos, vamos ter uma boa Europa. Ok. Muito bem. Hélder, para ti família é? Família é... Ora bem, a família é uma coisa muito complexa, na verdade, porque é essencial para a nossa vida, é no fundo o núcleo de pessoas que nos conhece melhor, que nos acompanhou, mas às vezes também é fruto de muitas complicações e de muitas tensões, não é? Principalmente quando temos uma família alargada, com alguma diversidade de vontades e de pessoas, mas ainda assim eu acredito que as ligações de sangue têm um poder muito relevante na nossa formação enquanto cidadãos e enquanto pessoas, e que ficam para o resto da vida, é verdade. Mas há famílias e famílias. O conceito de família é uma coisa muito complicada. Sim. Complicada no bom e no mau sentido. Sim, porque as relações certo. familiares são extraordinárias, mas também é no seio das famílias que se cometem muitos crimes, muitos abusos psicológicos, muitas
por isso não sei muito bem o que responder a isso. Eu estou contente com a minha família, apesar de discordarmos em muitas coisas, principalmente em termos políticos. Mas seja a minha família mais próxima agora, eu e a minha companheira, seja a minha família mais alargada, os meus pais, os meus irmãos, os meus sobrinhos, acho que, apesar de tudo, as coisas correm bem, mas qualquer família tem tensões e distensões. Os almoços ao domingo nem sempre são fáceis. Nem são fáceis, não. Eu agora também tento-os evitar, tenho uma boa desculpa para ao domingo estar a fazer campanha eleitoral para não ir a almoços de família, por isso. Ok. Se o Porto fosse um ecossistema, que espécie estaria em maior perigo de extinção? Moradores, comerciantes ou artistas? As três. Moradores, depende. Moradores, há casas, elas estão ocupadas, existem. Agora são os moradores normais, no sentido de uma classe diversificada de pessoas, com rendimentos diversificados e isso tudo. Acho que esses são em vias de extinção. Estamos a construir uma cidade, principalmente uma parte da cidade, para pessoas privilegiadas que têm dinheiro para pagar aquelas rendas. Os artistas também depende. Há um mercado artístico florescente que cresce, que tem rendimento, que está perfeitamente integrado nas lógicas capitalistas dos mercados contemporâneos, e essa criatividade, essa criação artística vai sempre crescer. Não há, a economia das superestrelas está aí para ficar, isso cada vez mais. Agora, artistas independentes, artistas mais apostados na inovação, na experimentação, jovens artistas, o Porto sempre foi muito forte nesse trabalho, sempre teve muitos espaços alternativos na área da música, na área das artes plásticas, mesmo na área do livro e da edição, é uma cidade de escritores. Isso tende a estar sob ataque também porque, sendo os artistas uma classe profissional remunerada precariamente, tem muito mais dificuldades em aceder a condições de habitação, a condições de trabalho em cidades como o Porto ou como Lisboa. Claro. Por isso, qual era a terceira que estava em vias de extinção? Eram moradores, comerciantes ou artistas? Os comerciantes também depende. Há comércio a bombar na cidade. Pois sim, depende do tipo de comércio. Pois, sim. Temos comerciantes que começam a rarear, mas grandes empreendimentos comerciais que dão emprego a muita gente, ainda assim esses continuam a crescer. Sim, eu ainda hoje estava a ver uma notícia do Expresso que, pelo que percebi, foram lá fazer uma reportagem ao Bolhão, não é? Perguntar às pessoas como é que estava o comércio no Bolhão e super felizes, não é? Não há problema nenhum com... Pois isso depende a quem se pergunta. Pois. Porque essa notícia no Expresso que eu também vi vem na sequência de umas outras que diziam o contrário. Portanto, eu acho que o Bolhão está um bocadinho dividido. Há pessoas que estão contentes porque o negócio floresce e é rentável. Há outras pessoas que estão um bocadinho desiludidas porque a expectativa de um mercado mais tradicional, mais local. E a verdade é que no modelo atual de desenvolvimento económico do Bolhão, a oferta está muito centrada no turismo, nos visitantes. Os turistas e os visitantes têm determinado tipo de comportamentos e determinado tipo de consumos. Os residentes têm outros. São diferentes, claro. E isso, considerar estas duas coisas é difícil. Nós achamos que o Bolhão deve ser o mercado mais dedicado ao comércio local e menos para a fruição turística. Apesar de que, sendo um imóvel importante e histórico no centro da cidade, tem que ter sempre uma vertente turística. Agora, há muitas coisas, desde cooperativas de consumo, circuitos de proximidade que podiam ser estimulados naquele espaço, podiam. E não nos agrada muito ver essa guerra. Há uma guerra aberta lá, declarada no Bolhão, entre a administração e alguns comerciantes. Depois outros comerciantes estão do lado da administração, como sempre acontece, mas eu acho que ali falta muito diálogo e faltou à Câmara alguma clareza nas expectativas daquelas pessoas. É desigual termos lá estabelecimentos comerciais que pagam 6, 7, 8 mil euros por mês e depois querermos ao lado ter senhoras que vendem flores e que sorriam só para a fotografia. Claro. É assim um espaço, merece atenção, é um espaço importantíssimo que também, aliás, devia servir para reduzir a pegada ecológica no centro da cidade, porque se fosse um verdadeiro mercado alimentar para servir pessoas que vivem e negócios, restaurantes, por exemplo, no centro da cidade, acho que conseguimos reduzir bastante o trânsito de caminhões a entrar e a sair com mercadorias a toda a hora. Mas isso é uma coisa para quando formos eleitos, eventualmente, tivermos uma grande representação na Câmara Municipal, conseguirmos mudar isso. O que é que te mete mais medo? O trânsito na VC às 18 horas ou um debate com o André Ventura?
Eu acho que felizmente nunca vou ter que debater com o André Ventura, portanto isso está fora de questão. O trânsito, também não passo muito na VCI a essa hora, mas o trânsito da VCI, enfim, é consequência também do sistema de exploração da cidade que estamos a ter. As pessoas não vivem no centro, mas trabalham aqui ou passam os seus momentos de lazer aqui. Sim. Têm que se deslocar das cidades onde vivem, de Maia, de Gondomar, de Matosinhos, de Santo Tirso, da Trofa, de Guimarães, para virem para o Porto. Isso congestiona sempre as vias de acesso. Enquanto não tivermos transportes públicos eficientes para que estas pessoas possam entrar e sair, ou enquanto não tivermos habitação na cidade onde elas possam morar perto do sítio onde trabalham, para reduzir essa necessidade. Lá está, a liberdade de escolher, depois delas poderem escolher irem de carro ou irem de transporte público, certo. que neste momento não existe. Muito bem. Para terminar, o que achas mais utópico? Um Porto sem obras ou a esquerda unida numa só candidatura? Vocês fizeram o trabalho de casa, para fazer perguntas difíceis. Um Porto sem obras é possível, mas o mundo evolui, portanto haverá sempre obras, haverá sempre necessidade de intervir. Eu percebo que as obras do metro causem incómodos a muita gente, mas convenhamos, nós precisamos de metro. Aliás, precisávamos de um metro muito mais alargado e para isso é preciso fazer obras. Portanto, Sim. Sofrer durante 2 ou 3 anos, se for de forma informada, se as pessoas souberem para que é que aquelas obras servem, eu acho que as pessoas compreendem os incómodos das obras. Também percebo que haja uma grande parte da esquerda portuense que não percebe porque é que numa altura destas a esquerda não se une para enfrentar o desafio e de alguma forma a ameaça que cada vez é mais clara, que vem da direita conservadora e da extrema-direita, que agora é quase a mesma coisa. Temos tempo para responder? Sim. Certo, à vontade. Agora já estamos à vontade. Certo. Okay. Porque perguntas e respostas rápidas. Eu faço parte da geração que cresceu no Porto a imaginar que podíamos ter uma frente de esquerda a governar a cidade. Desde o Rui Rio que essa questão se põe, depois com o Moreira a questão também se voltou a pôr, e a verdade é que há 24 anos que uma maioria política conservadora de direita, muito virada para os mercados e para a exploração mercantilista da cidade, está no poder. Para contrariar isso, infelizmente, a esquerda precisava mesmo de se unir toda e isso significava que precisava também do PS. Pois. Ora, a primeira questão é saber se o PS é de facto de esquerda. E neste momento, vocês já devem ter entrevistado ou vão entrevistar o candidato do Partido Socialista. Fica muito difícil identificar o Partido Socialista com políticas de esquerda. As prioridades são as mesmas da direita, falam da segurança e da criminalização de práticas que têm mais a ver com saúde e com justiça social do que justiça social e de saúde, por exemplo. Um discurso muito virado para a continuidade destas políticas que foram feitas nos últimos anos e, nesse sentido, fica um bocadinho difícil encontrarmos um projeto comum de cidade que seja mais progressista, que seja mais pelas pessoas, que seja pela desmercantilização, de alguma forma, do uso do bem comum e do espaço comum que tem sido mais ou menos o cano nestes últimos anos. Havendo essa dificuldade de encontrar esse caminho com o PS, fica mais difícil à esquerda ter uma alternativa. Ainda tentamos conversamos com o Bloco de Esquerda, com o PCP, mas acabámos por decidir que a médio prazo, e agora desculpem lá um bocadinho a campanha política, mas a médio prazo é mais importante para a cidade ter um LIVRE, ter um Bloco de Esquerda, ter as forças de esquerda afirmadas na cidade de forma independente, para depois se poder reformular uma alternativa. E esta alternativa vai ser mesmo ao PS, porque eu não tenho muitas dúvidas de que o LIVRE a médio prazo vai ser a grande alternativa de esquerda. E para isso nós precisamos de começar agora a fazer essa afirmação local, nas políticas locais, na cidade do Porto e também na região. Temos em Matosinhos, temos em Gondomar, temos candidatura em Gaia, aí sim, ligados com o Bloco. Mas toda esta afirmação territorial que nós estamos agora a começar... Certo. Estamos a continuar, que foi começado já em 21, mas agora com muito mais expressão. Candidaturas a todas as freguesias, a mais municípios, e isto é o primeiro passo para o LIVRE se afirmar como alternativa de governo, também no poder local. E é um bocadinho essa a nossa intenção, por isso eu sei que podemos ter desiludido algum do eleitorado de esquerda, mas também acredito que as pessoas percebem que a médio prazo
é muito melhor termos as forças a lutar, a apresentarem o seu projeto de forma autónoma, do que se agora se misturassem. Sim. Não sei se vos convenci. Sim, e faz todo sentido o que Sim. estás a dizer, não é? Ou seja, aqui uma representatividade partidária individual para depois a representatividade da União ser também maior. Não é? Sim, porque se calhar ainda vamos precisar de mais alguns anos para construir essa alternativa. Claro. Esta ameaça da direita e este ataque aos direitos que estamos a assistir, infelizmente, eu temo que isto ainda possa piorar antes de melhorar. Sim. Mas vai ser preciso continuarmos cá com Claro. as nossas propostas, continuar a falar com pessoas, continuar a fazer o caminho de convencer as pessoas de que é possível um percurso oposto ao percurso do ódio, ao percurso do combate, de pôr umas pessoas umas contra as outras. É possível um percurso de união, de empatia, e isso vai nos fazer depois, vai nos trazer uma sociedade melhor no futuro. Ok. Isto leva-nos aqui também a uma questão, não é, Helder? Porquê agora esta candidatura à Câmara do Porto, não é? Como é que surge? Quais foram as tuas motivações, não é? O que é que te levou também agora a dar este passo? Motivações. Eu sempre tive o facto de ter trabalhado na área cultural e de ter uma vida ativista nesse ponto de vista, não é? A cultura, trabalhar em instituições públicas, em projetos de cidade, envolver-me, apesar de discretamente, de forma ativa, em algumas das coisas que foram acontecendo no Porto ao longo dos últimos 20 anos, fez-me ter esta vontade, principalmente depois das eleições de 21, onde eu já era simpatizante do LIVRE. Tivemos assim alguma desilusão porque o Jorge Pinto não foi eleito nessas legislativas em 21. Na sequência disso decidi que devia fazer alguma coisa, tornar-me mais ativo na política. Então inscrevi-me no LIVRE e comecei a fazer o meu percurso dentro do partido, conhecer melhor como é que funcionavam as estruturas, conhecer melhor as pessoas, inclusive acompanhar mais os processos do partido aqui no Porto. A dada altura, eu e mais um conjunto de pessoas assumimos a coordenação local da estrutura política distrital do Porto e que estava mais concentrada aqui no Porto. E esta participação mais ativa nos processos internos do partido, acompanhar o Jorge Pinto e a Filipa Pinto nas campanhas eleitorais, ajudar a que eles fossem eleitos, fizeram-me perceber que a energia que nós gastamos às vezes a lutar contra ou pelas coisas no sistema cultural, porque a vida na cultura também não é assim fácil, seja de ponto institucionalmente tem as suas exigências, as estruturas independentes têm outras, mas é sempre um investimento muito grande de energia. E neste processo político eu percebi-me que a mesma quantidade de energia aplicada num processo político tem resultados muito mais eficazes a mudar a vida das pessoas. E quando chega a altura de nos pensarmos numa candidatura autárquica, pensamos em vários conselhos, as candidaturas de LIVRE escolhem-se por primárias, e eu achei que tinha que ser agora, porque ainda não sou velho, mas também já não sou muito novo, e tendo em conta a chamada meia-idade. Certo. Isso também é outra explicação. Achei que valia a pena pôr o meu tempo ao serviço disto e disponibilizei-me para ir às primárias e para encabeçar este projeto. Isto não é uma candidatura do Helder, não é uma candidatura minha que quero ser presidente da Câmara. Certo. É uma candidatura de um partido que é muito coletivo, que tem muita gente muito boa, muitas delas muito melhores do que eu e muito mais bem preparados do que eu para outras funções, mas que a dada altura decide escolher uma pessoa que se considera ser a melhor naquela altura para representar este coletivo, certo. Para dar o corpo às balas, para vir dar a cara, para vir a podcasts, para ir aos debates, para fazer essas coisas todas. Outra explicação é que a crise da meia-idade. Há quem compre carros descapotáveis, há quem compre barcos, há quem faça coisas assim mais excêntricas. Eu decidi inscrever-me num partido político e pôr o meu tempo à disposição desta causa. Na verdade, acho que é uma melhor maneira de gastar os impulsos e a energia da meia-idade. Se calhar há mais um bocadinho de dor de cabeça também, não é? Mas fica mais barato do que um descapotável. Também é verdade. Sim. Mas, ou seja, foi aqui algo que tinhas esta expectativa da eventual possibilidade de seres tu o representante do LIVRE na candidatura, ou era algo que tu não pensavas sobre, não é? Como é que isso surge? Comecei a pensar nisso como possibilidade mais ou menos há um ano e meio, muito em conversas também com os nossos camaradas. Sim.
o LIVRE é um partido jovem e não tem ainda quadros profissionais, não é? As pessoas têm as suas profissões e dão o tempo disponível ao LIVRE. O conjunto de circunstâncias também fez com que eu tivesse mais tempo disponível. E também sendo produtor, tendo alguma capacidade de organizar coisas, de mobilizar pessoas. Sim. A dada altura, quando foi necessário pensar 100 pessoas, eu ofereci-me e cheguei-me à frente, mas isto depois foi a votações. Certo. Nós tivemos mais pessoas, fomos 5, que concorremos às primárias da Câmara Municipal. A Inês Moreira é independente, por exemplo, nem sequer faz parte do partido. Aproximou-se de nós, concorreu às primárias, a Gisela Leal, o Tiago, portanto há um conjunto de pessoas que se disponibilizaram para isto e qualquer uma delas estaria bem preparada para estar aqui no lugar. Ok, boa. E tu estavas a dizer esta questão da produção, não é? Como te ajudou também a ter esta iniciativa de, ok, eu sou a pessoa certa, não é? Sim, a pessoa certa ainda vamos ver depois. Mas a produção, a programação, trabalhar na área cultural permite-nos ter uma visão muito abrangente, por um lado, do que é a cidade, porque os teatros, ainda por cima, são fóruns de encontro, de discussão, de cidadania, são verdadeiras ágoras da cidade. E todo esse trabalho nos bastidores, porque eu sempre tive muito mais nos bastidores, ajudou-me a perceber todo um conjunto de dinâmicas urbanas e das pessoas. E depois também nos ponho em contacto com muita gente. Eu, na verdade, sou muito mais de bastidores. Não tenho um prazer por aí além, nenhuma ambição de estar à frente das câmaras. Custou-me bastante no início, agora já estou um bocadinho mais habituado, mas a minha coisa era mais nos bastidores, ou então estar a fazer podcasts, mas sem câmara, que no meu tempo não se usavam estes multimeios. Sim, lá está a questão da rádio, que estávamos a falar em off também, não havia o visual, não é? Ou seja, cria um certo conforto na ausência da câmara, não é? E essa barreira, agora saltando já para o tema, mas essa barreira da voz e do som sem imagem, eu acho que é uma coisa que se tem perdido. Eu adoro ouvir rádio. E havia um certo mistério em tu ouvires as vozes e não conheceres as pessoas. Imaginavas quem era aquela pessoa, normalmente depois desiludias-te quando vias a pessoa ao vivo. Mas esta atenção que um discurso só falado exige é muito melhor, acho eu, para esta relação de comunicação entre ouvinte e emissor, do que a imagem multiplica os focos de atenção, não é? Depois também as pessoas feias como nós fazem rádio. É melhor. Sim, mas a realidade é que cada vez a comunicação tem mais estímulo, não é? Mais rápido, mais informação, mais elementos, não é? Mais elementos. Isso é um desafio também ao discurso político e à mensagem política. Porque quando as mensagens são fáceis e rápidas, é relativamente simples ter sucesso. Mas quando as ideias são um bocadinho mais elaboradas e precisas de mais algum tempo para as expor, estás tramado, estás frito, como diria um camarada meu, com essa rapidez da comunicação. Sim. Muito bem. Pegava se calhar aqui nesta frase de passar ideias, não é? De comunicar. Se calhar passávamos para a nossa próxima rúbrica. Excelente ponto. Não é? Foda-se. Estou a ficar o mestre das pontes. Senhor. Vocês dizem palavrões no podcast? Dizem. Sim. Quer dizer, não temos medo de palavrões. Eu sou mais acaralhado, acho. Sim. Okay. Um bocadinho Eu sou menos. Mas de vez em quando sai assim um... Não, só para saber se... Pronto, agora na segunda parte... Se sair assim... Sim, estou frito. Por exemplo, estou frito não é nada Porto, não é? Portanto, o clássico seria estou fedido. Exato. Não é? É isso. Mas era isso que eu ia dizer no Porto, ou seja, é uma cidade que é muito associada a esta gíria, não é? Os palavrões. É um bocadinho performativo também. Porque, olha, a propósito do Bolhão, não sei se forem ao Bolhão num dia normal, as senhoras portam-se muito bem. Se forem lá com câmaras, o nível de lexical aumenta muitas vezes. Portanto, são as câmaras é que provocam aquele vocabulário. Estimulo. Mas era um desafio interessante. Passar um dia no Bolhão a contar os foda-se, por exemplo. Não era grande dica. E depois vais lá no dia a seguir com uma câmara. E depois com a... Era um bom estudo. Era um bom estudo. Olha, exatamente. Grande sugestão, Eduela. Façam isso para uma rubrica. Muito bem. Tiago, passamos então a Vozes da Rua. Vozes da Rua. Pronto, Hélder, este é o nosso momento cultural em que aqui o João tem o dom do improviso, do rap. E o que nós pedimos aos convidados é que lancem ou temas, ou palavras, ou uma história, criem uma história, e o João faz aqui um improviso sobre isso.
Posso. O que tu quiseres. Elementos, palavras, narrativas, pessoas. Tudo, vale tudo. Eu vou tentar o meu melhor, não tudo. prometo. Então, corresponder, podemos mas- falar, estávamos um bocado a falar do São João, podemos falar do São João, de tudo o que desta festa democrática que é o São João, meter a sardinha assada, meter as brasas, meter o fogo na ponte, meter as paixões de São João, porque é o solstício de verão e apesar de tudo o São João era uma época de acasalamento bastante forte. Principalmente nas gerações mais novas. Não sabiam disso? Não sabia. mas Mas gostei. faz sentido, quer dizer, não havia assim tantas é. festas, não é? Se repararem bem, o São João é a primeira festa onde os adolescentes podem chegar a casa de manhã. Em quase todas as famílias portuenses é a primeira grande noitada dos adolescentes. Sim, mas faz E todo os pais sentido. acham que eles vão ver o nascer do sol para a praia. Exato. Sim, antes não podiam dizer que iam dar marteladas, agora já podem. Muito bem. Olha, mas é um bom tema. Ou seja, olha, São João é a minha noite do ano preferida. Adoro São João. Acho que é festa. É incrível. Não troco por nada. Mas eu estava a pensar no que o Helder estava a dizer. Estava a pensar, será que a minha primeira noitada foi São João? Mas acho que não. Tu dizes noitada acho que sem consegui pais? Sem conquistar pais? esse. É? Noitada sem pais? Sim, noitada estou a considerar sem pais. Não é? A minha não foi no São João. Não. Até de manhã. A minha também. Até de não. manhã. Foi ali na zona industrial que na minha altura estava Ui. a bombar. E o Bruno ali para o Estado Novo. Como é que era? Zona Industrial? Não, como é que era? Era Estado Novo, Chique, Ah, era. Via Rápida. conta, Via conta. Rápida, um clássico. Então. Pronto, era por aí. Olha que a Sara vai ver o episódio. Pá. Pô, mal, estou à vontade. A nossa relação, Que ela. idade é que vocês têm para ainda terem ido ao Estado Novo? 35. Eu tenho 29, ok, sou mais ok. novo. Já não é. Não, mas eu nunca fui ao Estado Novo. Pois, pois. Eu sabia da existência, mas nunca foi a minha cena. Eu é mais maus hábitos. O Cais 446. Não é do teu tempo? Não. Ok. Isso era Matosinhos também. Em Matosinhos, Não sei, Cais pois, eu não ia tanto 446. para Isso esse era lado. mais rock, a zona industrial era um segmento populacional diferente. Depois Ok. havia Era mais música as cenas eletrónica rock, e tal, exato, mas- sim. Interessante. Eu ouvi Muito dizer, eu não frequentava. É que eu estava aqui a tentar dar expose no Bruno e o Helder. Exato. Olha, vamos lá a isso. Muito Portanto, rimar sobre o São João, acho que tem tudo Para correr bem? para correr bem. Vamos ver. Pronto, E agora eu vou saber qual é o beat, não é? Que ainda não vais sou. descobrir, eu vou usar aqui a aplicação famosa, né? Vamos dar aqui, vou dar o meu melhor também. Vamos lá. Opa! Isso até me faz lembrar o Sr. Matosinhos. Ok. São João, dá-me cá um balão para eu brincar e poder só inovar. Eu estou a voar tão alto, só queria no São João também a poder sonhar. Quero uma sardinha assar na brasa, tudo o que eu quero é família em casa. Sabes que já não se passa nada, só bebo cerveja, caguei na água. E a São João, noite mais bonita do ano no Porto. Eu estou sempre vivo no meu São João, acredita que eu às vezes acabo lá morto. Lá em Matosinhos deitado na praia, mas como diz o Helder, não é para conversar. Quando estou na praia em Matosinhos, acredita que acaba a noite não, eu estou a brincar, não queres a verdade, só quer mesmo partilhar toda essa harmonia e amor e essa paz que todo o São João constantemente está a dar. É no Porto, é em Gaia, é no norte do nosso país. Ganda props ao Santo António, mas é o São João que me deixa feliz. Até em Paris, até em qualquer lado do mundo, tu sabes, não para segundo. Porque é mesmo o São João, acredita que eu quero beber cerveja, não o sumo. Eu só quero é brindar com os meus, eu só quero é agradecer a Deus. Eu só quero agradecer a todos aqueles e até agradeço mesmo àqueles ateus. Tudo o que eu canto na vida, tu sabes que eu tenho as frases em carne na vida. É o São João quando eu ando na rua, acredita, mas não corro com a bebida. Ando a andar com amigos e fam. Tudo o que eu quero, acredita, sou efêmero. Mas mesmo assim eu só quero o São João no verão, mas também quero um no inverno. E quando eu falo, e quando eu canto, e quando eu digo tudo o que eu sinto, acredita que eu no São João só quero mesmo viver mais um labirinto. Um palácio de cristal em cada jardim, acredita, São João não
tem fim, mas eu só quero mesmo um dia poder dizer que isso é o melhor para mim. E a São João, por isso é que sou João, mas não sou um santo que o santo já foi. Acredita que quando eu vivo essa vida, sabes que eu conto antes e depois. Mesmo assim quero só partilhar, mesmo assim eu só quero é sonhar. Na verdade eu só quero todo o São João todo o dia, mesmo ia poder abraçar, agradecer ao Alder por este desafio. É isto que me faz só sentir vivo. Este beat está-me a dar um soninho, mas mesmo assim continuo, acredito. Vou continuar, eu já não vou parar. Na verdade é só agradecer por ter aqui o Helder à nossa frente mais uma vez. Isto é mesmo um grande prazer. Obrigado, Helder. Obrigado, Helder. Temos palmas. Opa, não estava à espera deste beat. Ou seja, o São João, este beat estava-me aqui uma cena mais... Estava quase a meditar, estás a ver? Foi uma cena meio Mas oriental. tu fazes isto Bastante. outras vezes, rap e isso... Sim, ou seja, faço músicas, mas Ok. estou um bocado parado, não é? Com esta cena do trabalho, podcast, não tenho andado a criar muito. Houve uma altura da minha vida que acreditei que ia, como muitos outros neste país, acredito que em algum momento sintam que vão conseguir chegar lá. Não cheguei, tive assim com um crescimentozinho, tive assim uns concertos, umas cenas, mas depois parei e pronto, o improviso sempre foi ou seja, nem sei como é que eu comecei a improvisar, sabes? Comecei a escrever letras numa lógica de terapia. Na altura, sei lá, não falava tanto com as pessoas quando era mais novo, não sei o quê, então escrevia, fazia a minha terapia, depois comecei a brincar com palavras e pronto, e agora tento criar estas dinâmicas mais... Acho que é engraçado, não é? Acaba por ser uma rubrica diferente, mais dinâmica. E que grandes dinâmicas, pá. Bom Que tu improviso, dás bom aí. improviso. Obrigado, Helder, obrigado. Falar aqui no Agradeço. mundo artístico, este podcast começou na Rua do Heroísmo, que era a casa que eu vivia na altura, e na Rua do Heroísmo é ali uma zona que está a acontecer muita coisa. E tem lá o Stop, não é? O Stop. Verdade. Que reflexão é que tu fazes sobre o Stop? O Stop, eu tenho uma relação muito boa com o Stop, a Rádio Manobras, esta rádio comunitária que nós fizemos em 2011-12, dentro de um projeto mais alargado chamado Manobras no Porto, que era um projeto destes de ação cultural e artística no Centro Histórico do Porto para a exploração do património imaterial da cidade. Fizeram-se várias coisas na altura. O Porto estava deprimido, era o tempo do Rio e, através de fundos europeus, a Câmara, Porto Lazer, na altura, decidiu contratar um conjunto de pessoas para desenvolverem um programa muito ligado à animação urbana dos espaços vazios e do comércio tradicional na altura que ainda não havia este boom turístico, portanto a economia não estava muito boa no centro da cidade. Sim. E fizeram-se várias coisas dentro deste projeto, mas uma delas foi a Rádio Manobras, que era uma rádio amadora, comunitária, onde toda a gente podia fazer programas, que pretendia cobrir o programa Manobras no Porto em todo o centro histórico, mas também ser uma rádio da cidade. Uma rádio que punha as pessoas a falar sobre as suas problemáticas, que fazia reportagens, que trazia atores anónimos para lhes dar voz sobre aquilo que eles pensavam e que estavam a fazer na cidade. Muitos movimentos associativos participaram e por aí fora. Esta rádio começou nos Maus Hábitos, mas depois teve muito tempo no Stop. Isto coincidiu naquela altura em que o Stop começou a ser ocupado por todos aqueles músicos, imensa malta a trabalhar lá, mais de 400 pessoas, e tornou-se um espaço verdadeiramente incrível, porque é um verdadeiro centro cultural, muito poderoso, com muita energia, e ainda continua a ser, de certa forma, gerido autonomamente, gerido pelas pessoas que lá estão. Sim. Com muitas tensões, muitos problemas, as pessoas conseguiram encontrar ali um equilíbrio de cada um tinha a sua sala, havia horários, havia segurança, havia uma dinâmica fora do mercado, verdadeiramente fora do mercado. Sim. Algumas delas até no limite daquilo que seria legal, porque os espaços eram pequenos, muitos equipamentos, muita gente lá dentro, às vezes. É verdade que nem tudo era bom lá no Stop, mas sítios daquele, e o Stop foi essencial para o Porto se afirmar como uma capital da música alternativa. Por exemplo. Sim, sem dúvida. A quantidade de bandas de todo o tipo de música que passaram por lá. Agora, aquele edifício tem problemas estruturais, não é seguro de acordo com os regulamentos, é verdade, mas mais do que fechar, importa encontrar alternativas para aquilo, fazer lá obras, manter o espaço aberto. E não só este, há muitos espaços como este que vieram de tradições arquitetónicas dos anos 70 e 80 que ficaram obsoletos. Sim. Seja porque já ninguém os usa, como os centros comerciais, seja porque, entretanto, apareceram concorrências que fizeram com que estas atividades económicas ficassem
ultrapassadas. Mas são espaços da cidade, são espaços urbanos que têm muito valor. E ao preço que o metro quadrado está para tudo, é um absurdo não aproveitarmos estes espaços para fins que não sejam turísticos, para casas da criação, por exemplo, uma coisa que nós defendemos muito, mas também para centros comunitários, para instalar associações, de dar espaços aos jovens, se for possível transformar em habitação, se calhar criar respostas de habitação de emergência. Mas na área da cultura, o que faz falta no Porto nos dias que correm é de mais sítios como o Stop. Não estou a dizer sítios escuros com muitos músicos lá dentro e com problemas de mas segurança. Mas que promovam mesmo. Mas sítios fora de tutelas políticas. Sítios onde as pessoas possam estabelecer o seu processo de trabalho de forma autónoma, sem precisarem de estarem sempre sob a tutela da instituição, seja a autarquia, seja o governo. Isto não quer dizer que a autarquia e o governo devam desinvestir ou deixar de apoiar a arte e a cultura. Pelo contrário, a arte e a cultura, a fruição e a prática artística é um bem essencial da nossa democracia e do nosso desenvolvimento. O Estado deve garantir, tal como qualquer outro serviço público, que há uma atividade artística e cultural diversificada. Outra coisa é o Estado ser ele próprio produtor e programador. E aqui na cidade do Porto, nos últimos 12 anos, a Câmara investiu muito dinheiro nas suas instituições, mas também cooptou grande parte daquilo que era a atividade artística independente e autónoma. E eu acho que devemos recuperar um bocadinho essa vertente mais rebelde dos anos 90. Ocupar caves, ocupar restos de chãos, transformar casas em estúdios de rádio, fazer rádios piratas, instalar antenas nos telhados para emitir. Mas sim, procurar espaços alternativos fora destas lógicas mais institucionais, porque há imensa gente todos os anos a sair das escolas de música. Aqui o Porto tem imensas escolas de música, imensas escolas de teatro, mais as faculdades de Belas Artes, mais as escolas de artes e design. Há muita gente que sai destas escolas e que precisa de espaços de trabalho e de contextos de trabalho. Isto não é só parte para a cultura, porque depois, como aliás vimos com o Porto 2001 e mesmo com estas manobras no Porto e com muitos exemplos noutras cidades, quando tens uma atividade cultural e artística forte numa cidade, tudo o resto cresce. Certo. A arte é fator de coesão social também, fator de desenvolvimento urbano. Não é à toa que se investe em milhões nas cidades capitais da cultura, porque depois há... O sistema, se calhar, não é correto, porque o retorno que dá é sempre um retorno capitalista, da exploração, muito ligado à economia extrativista. Mas ainda assim é mais do que sabido que a arte é essencial para a coesão dos territórios e como ferramenta da democracia. Certo. Isso não pode ser tudo institucionalizado, senão estamos tramados. Ok. Isto leva aqui também a uma questão, não é? E é interessante estares a trazer naturalmente estes temas, não é? A questão da cultura, muitas vezes é algo que não se fala tanto, não é? Isto leva-me aqui a uma questão que é: o que é que tu consideras, Hélder, e comparativamente a outros candidatos também à Câmara do Porto este ano, o que é que diferencia destes candidatos, não é? Qual é o teu fator diferenciador comparativamente a esses candidatos? Para além do cabelo. É um bom ponto. É um bom ponto. Não vale a pena sobrevalorizar, porque ele há de cair e há de ser cortado. Certo. Mas nós temos 12 ou 13 candidaturas. Tirando a candidatura da Diana Ferreira da CDU, todas as outras candidaturas são feitas por homens que querem ser presidentes da Câmara, indivíduos, pessoas individuais que se apresentam em grandes cartazes, imensos outdoors, encheram a cidade com a cara deles porque querem muito, muito, muito ter poder. Alguns deles até já admitiram que, se não forem presidentes da Câmara, vão à vida deles porque nem sequer querem ser vereadores para servir a cidade. Não sei se viram os nossos cartazes recentemente, começaram a ser postos na rua há 2 dias. Nós apresentámos-nos como uma equipa de pessoas. Certo. Temos outdoors com 9 pessoas e os MUPIs com 4 pessoas. Essa é a primeira grande diferença. Para além de não sermos azuis, em cartazes azuis, com roupas azuis, somos pessoas normais, no sentido que não somos azuis, a normalidade está sobrevalorizada, convenhamos. Mas somos um conjunto de pessoas, profissionais de diferentes áreas, que conhecem muito bem a cidade e que se apresentam à cidade com um projeto coletivo, com uma equipa. Esta equipa tem algumas pessoas que, por força da lei, estão em primeiro, segundo, terceiro lugar nas listas, mas na verdade representam muitas mais. Representam quase 200 pessoas que se ofereceram, que estão empenhadas em construir este projeto coletivo.
Isso é sim a primeira grande diferença, é a forma, diria. Não há vontades individuais, há vontades coletivas que foram negociadas, foram conversadas, inclusive com a sociedade civil, com muitas associações, com pessoas que não são necessariamente do nosso lado político, mas que também quisemos ouvir porque fazem parte da democracia e fazem parte da massa crítica da cidade que nós queremos escutar, e depois elaboramos as nossas políticas também com base em toda essa informação. Essa é uma grande diferença. A outra diferença é mesmo esta da ambição para a cidade no curto, no médio e no longo prazo. Da mesma forma que a maior parte destes candidatos estão tão empenhados em serem presidentes da Câmara agora, nós estamos empenhados em transformar a cidade para as próximas gerações. Em 4 anos não se muda uma cidade, começa-se a mudar uma cidade. Nós já perdemos imenso tempo, seja nas questões da habitação pública, nas questões da mobilidade, sim, até nas questões de preservação dos espaços verdes e de sustentabilidade, já podíamos ter feito muito mais coisas. A VCI já podia ser uma avenida urbana, já podíamos ter uma rede de metro muito mais alargada. Não foi feito, tem que ser feito agora, tem que começar a ser feito o quanto antes. Temos que aproveitar a linha de alta velocidade para começar um processo grande ali em Campanhã. Temos que olhar de outra forma para a gestão dos solos, para a maneira como construímos, para conseguirmos ter espaço para construir, mas também ter espaço para não construir, para permeabilizar, para deixar o solo respirar, para ter árvores, sim, para ter refúgios climáticos. Isto tudo demora tempo, claro, demora tempo. Claro. Por isso é que o nosso projeto é um projeto para as gerações futuras, é imaginarmos como é que uma cidade aqui por 10, 20, 30 anos se vai poder, as próximas gerações vão se poder orgulhar das opções que nós tomamos agora, porque lhes queremos deixar uma cidade onde elas vão poder de facto ser livres de escolher como é que se querem mover, onde é que podem habitar, ser livres de escolher irem para a escola em comboios de bicicletas, ou irem para a escola a pé, ou irem de elétrico ou de metro. E esta liberdade exige, que nós queremos para as gerações futuras, exige que comecemos a atuar agora. Inclusive a liberdade de poderem escolher o que fazem com os recursos naturais. Por isso é que nós também temos no nosso programa uma medida que gostaríamos muito que o Porto tivesse uma provedoria das gerações futuras para garantir, e esta provedoria teria essa missão, garantir que todas as decisões com impacto para a próxima geração são tomadas tendo em conta os interesses da próxima geração e não os interesses atuais. Portanto, se vamos fazer uma ponte, o que é que esta ponte vai trazer às gerações que ainda não nasceram? Certo. E isto é cada vez mais importante porque nós temos o nosso território sob ameaça climática, os recursos são finitos, o mar está a avançar, cada vez mais tempestades e mais períodos de seca. O Porto tem um problema com água, com circuitos de água. E com cursos de água. Esta cidade está num eixo sensível às alterações climáticas. Se nós não agirmos agora, podemos não ter gerações futuras no Porto. Não quero parecer alarmista, mas... Sim. Mas é uma abordagem muito... Sim, é uma abordagem muito importante que traz, não é? Porque muitas vezes há esta tentativa de transmitir às pessoas, não é? De que vamos fazer quase como simplificar coisas que necessitam de tempo, como estavas a dizer, para serem realmente implementadas, quase que simplificar e há muita mensagem que se passa, não é? De isto no aninho está feito, não é? E que são coisas que demoram 10, 15, sim, 20 anos, e é muito interessante a abordagem de não pelo agora também, não é naturalmente aquilo que tem que ser feito agora, mas mais pelo futuro, não é? Que é algo que é aqui um discurso que muitas vezes as pessoas não transmitem, não é? Tem falhado muito na política portuguesa, porque os governos, isso ao nível local, os governos estão muito centrados em garantir resultados agora, porque disso depende a sua continuidade no poder, não é? Certo. E portanto pensam quando muito a 4 anos. Nenhuma ponte é feita em 4 anos, nenhum aeroporto é feito em 4 anos, nenhuma estrada é feita em 4 anos, nenhuma reformulação da educação ou do sistema educativo ou do pré-escolar ou do sistema de saúde é feita em 4 anos. Isto exige tempo e se não tivermos políticos e pessoas com esta ambição a gerir a causa pública, a gerir o bem público, vamos estar sempre em déficit, vamos estar sempre a correr atrás do prejuízo porque quando chega a altura já é urgência de se fazer, não é? A mim o que me impressiona muito na política é exatamente isso, é a visão a longo prazo que às vezes, muitas vezes, não existe. E como é que se pode planear uma cidade, não é?
se não tivermos essa visão a longo prazo, não faz muito sentido. Nós costumamos dizer que, e temos tido muitas conversas com urbanistas e arquitetos, as pessoas estão muito ligadas à construção e ao planeamento urbano, já desde os anos 70, por exemplo, e a resposta é sempre mais ou menos igual. O que é preciso para avançar com isto? Dizem-me, Helder, é preciso começar, é preciso fazer. É escolher um sítio e começar a fazer uma rua de cada vez, um bairro de cada vez. Se é preciso mudar a VCI, vamos começar numa ponta. É preciso planear, obviamente, não é só alguém acorda de manhã, decide que quer ser presidente da Câmara do Porto e diz, vou pôr portagens na VCI para acabar com o trânsito na VCI. E este cidadão que disse isto nem sequer pensou que as pessoas que enchem a VCI são as pessoas que lhe vão tirar o lixo de casa, que lhe vão fazer as limpezas e precisam de chegar à casa dele e precisam de passar na VCI, não é? Ou nós temos alternativas a isto, e aí mais uma vez é preciso planear, ok, queremos resolver o problema da VCI, aquelas pessoas vêm de onde? Como é que elas vão chegar ao Porto? Comboios, a resposta é relativamente simples e já está tudo desenhado no mapa. O problema é esse, é que a maior parte destas boas ideias e ideias de futuro já estivemos, já foram estudadas. A Universidade do Porto tem imensos estudos, pessoas da mobilidade que investigam a área da mobilidade têm propostas que são realizáveis, que são mesmo escalonáveis neste período temporal, propostas para agora, propostas para daqui a uns anos e propostas para o futuro. Fases, não é? Essas coisas existem. Sim. É só preciso ir buscar a informação onde ela existe, saber quem são as pessoas que pensam nisto, conversar com as populações para elas ficarem esclarecidas, porque se nós tomarmos estas decisões sem falar com as populações, as decisões não vão ter o mesmo impacto e provavelmente não vão resultar bem. Claro. Tudo o que é decidido que diz respeito às pessoas tem mais sucesso quanto mais participada for essa decisão, não é? E uma das coisas que também distingue o LIVRE é um bocadinho isto, é tomarmos decisões de forma democrática, participada, explicadas e ouvindo todos os intervenientes, mas ao mesmo tempo assentes no melhor conhecimento disponível à data. Isto é preciso conhecer as coisas, sermos informados para depois tomarmos as decisões certas. E os políticos não precisam de dominar as matérias todas. Os políticos precisam de saber ouvir as matérias todas e de saber discernir quais são os conhecimentos necessários para implementar a sua visão do mundo e a sua visão da sociedade. Sim. É interessante tu dizeres isso porque nós tivemos um convidado que é o grande Zé. O Zé, ele falou disto. E ele falou precisamente disso. Ele diz uma coisa muito interessante, que é: nós não valorizamos a empatia nos políticos. Tu, que reflexão é que fazes sobre isto? Realmente a culpa é nossa e não os eleitores não valorizam a empatia nos políticos e por causa disso estamos a selecionar determinadas pessoas com determinadas características, ou passa pela educação? Que reflexão é que fazes sobre isto? Pois, algumas pessoas que não valorizam a empatia, não sei, eu não tenho assim tanto conhecimento de estudos sociológicos sobre o que é que as pessoas pensam, mas nota-se que há uma certa propensão do eleitorado português por figuras de austeridade, por figuras austeras, figuras autoritárias, ligeiramente autoritárias. Se olharmos para a história, Cavaco Silva, aqui no Porto o Moreira, mesmo o Rui Rio, são personalidades austeras e as pessoas se calhar, a psicologia pode explicar isto, mas se calhar precisam destas figuras paternais para gerirem os destinos da cidade, mas isto também é resultado de uma história muito patriarcal, não é? Em que nós não temos muitas mulheres no poder, por exemplo. Isto é uma tristeza, e contra mim falo, mas é uma tristeza muito grande. Entre 12 candidatos à Câmara Municipal do Porto, só haver uma mulher. Sim. Porquê? Porque há uma longa história de patriarcado no poder, claro. e de alguma forma acho que muita gente também se identifica com estas figuras mais austeras que tomam decisões por elas. Porque é mais fácil, não é? É mais fácil tu, das duas formas, é mais fácil tu confiares numa figura forte que toma as decisões por ti, como é mais fácil culpares as figuras que estão no poder pelas más decisões. Portanto, responsabilizas-te. Fazer parte da decisão, ir votar, envolver-te ativamente nos processos de discussão pública sobre projetos que dizem respeito à tua área de residência, por exemplo. Claro que sim. Isso às vezes já trabalha e nem todas as pessoas estão muito disponíveis para isso. E depois há o oposto. Até que ponto é que as instituições políticas estão também abertas a esta participação, não é? Porque há
esta coisa, a empatia tem a ver com isso. Os políticos estão muito mais focados em manter o poder e para isso fazem aquilo que for preciso. E pelos vistos a empatia não tem sido uma coisa necessária para eles manterem o poder, para se manterem neste circuito e seguem muito as linhas orientadoras das agências de comunicação, dos estudos de opinião, e depois perdem-se um bocado... Perdem um bocado o sentido de realidade e o sentido de humanidade. É compreensível, porque a pressão é bastante grande, principalmente para quem tem estas ambições de ser Primeiro-Ministro, Presidente da República, de estar sempre na linha da frente, estar sempre com os microfones à frente. É muito fácil perder a noção da realidade. Por isso é que a rotatividade é importante as pessoas não se prenderem aos cargos e terem vidas ativas do ponto de vista cívico para estarmos sempre em contacto com a realidade, com a vida e com as dificuldades das pessoas, porque é aí que se... Claro. É na micropolítica que se tem as ideias para uma macropolítica também. Uma coisa não pode viver sem a outra, acho eu. Boa. E lá está, nós infelizmente estamos a caminhar para o final desta conversa, mas eu gostava de inserir aqui um tema muito aqui numa lógica final, é algo que também estamos a perguntar aos candidatos aqui, fazendo alusão também à questão da saúde mental, não é? Faz ou já fizeste terapia, Hélder? Não faço, nunca fiz. Reconheço que, principalmente nestas alturas de maior pressão, que se calhar deveria fazer, na verdade, porque é isso. Quando nos relacionamos muito com outras pessoas, acho que é importante termos um conhecimento mais estruturado de nós próprios. E apesar de reconhecer isso, sou um bocadinho pragmático. Eu tendo a achar, erradamente, isto não é um conselho, não é assim que as pessoas devem fazer, não sou um exemplo para ninguém neste campo, mas tendo a achar erradamente que resolvo as coisas sozinho. E elas às vezes resolvem-se, mas não é porque eu as resolvo sozinho, é porque foram resolvidas. Certo. Mas às vezes custa, às vezes eu passo muito tempo sozinho e às vezes passo assim períodos intensos sozinho para recuperar também destes períodos de intensidade, porque as campanhas eleitorais são muito exigente, claro. É preciso assim algum tempo de limpeza, de purificação. Eu faço no sofá mais uma vez. ou às vezes a passear, a viajar claro. também. E lá está, e muitas vezes a terapia é isto mesmo, não tem necessariamente de ser uma consulta de psicologia. Às vezes existem estes escapes, não é? Como perguntávamos há pouco no quebra-gelo, não é? O que fazes para relaxar. A própria arte também, não é? Exatamente. O teatro é uma boa terapia, o teatro e o cinema. O psicodrama é uma... Através das ficções, esta coisa de tu estares 3 horas numa sala escura a ver outros corpos, outros atores, sejam em tela, seja ao vivo, a contar-te uma história. Quando essa história é bem feita e é bem contada, claro. É um momento assim de libertação que... mas isso, bem, eu passei uma grande parte da minha vida profissional sentada em plateias de teatro. Pois. Às vezes consigo ter esse prazer, mas a maior parte das vezes estou lá a perceber aquela luz está acesa. Sim, já focas noutras... Aquele ator é mesmo bom e tal, não sei. Começo a pensar em coisas laterais à produção e não tanto ao espetáculo em si. Ok, ótimo. Portanto, como terminamos sempre, não é, Bruno? Para finalizar, é rápido isto. Passa a voar, mas é pena, sabes? Nós ficávamos aqui. Nós explorávamos já mil e uma questões, mas iam fazer perguntas mais difíceis. Ou seja, nós tentamos aqui ao máximo potenciar este tempo, mas lá está. Acaba por ser aqui uma gestão da nossa parte, um grande desafio para nós. Os episódios costumam durar 2 horas, mas isto não impossibilita que no futuro não possas voltar aqui, não, se calhar neste âmbito de candidato à Câmara do Porto, mas posteriormente... Em outro âmbito de cidadão. Exatamente, e acho que pode ser uma oportunidade agora. Eu, se for eleito Presidente, vou ser Presidente, mas se for eleito Vereador, sou Vereador na mesma, portanto eu vou continuar a trabalhar para a cidade. Ok, ótimo. Agora, gostávamos de colocar esta questão final, Hélder, que é, se tivesses que lançar aqui uma frase que te representasse aos portuenses, aos eleitores, representa a tua candidatura, que frase seria esta? Uma frase, olhar para a candidatura. Eu diria que o meu desejo político para o Porto é transformar a cidade numa cidade que cuida e integra e não mais numa cidade
que exclui e deixa de parte alguma da sua população. Faz sentido? Faz muito sentido. Faz. muito Não foi sentido. assim uma frase muito Faz todo inspiradora. sentido, é uma excelente reflexão para Não, terminarmos. é importante. Não é, Bruno? É muito importante. Olha, vamos com E pena. pronto, e já foi. Passa a voar, é, mesmo, realmente. Mas, é aqui. pronto, espero que tenhas gostado. Álvaro. Sim. Gostei Muito muito, obrigado. Foi um foi um gosto prazer receber-te estar aqui. aqui neste bonito estúdio, uma bela equipa, assim. Obrigado. Portanto, maltinha, como o Bruno estava a dizer no início do episódio e agora mais uma vez, votem, celebrem a democracia. Temos aqui o Helder, outros candidatos. Não importa em quem é que votam, desde que votem. Portanto, o importante é celebrar a democracia, continuar a exercer o direito de voto, fazer o melhor pela nossa cidade. E nós estamos cá para trazer os candidatos, vos dar a conhecer um bocadinho dentro dos possíveis, dentro do que conseguimos e do tempo que temos. Mas espero que estejam a gostar deste nosso desafio, do desafio que nos lançamos em relação às autárquicas. E é isso, deixem também nos comentários o que é que estão a pensar, Subscrevam. o que é que gostaram mais aqui no Helder e partilhem connosco o que é que vocês estão a pensar também, porque vocês às vezes são muito caladinhos e gostamos de saber o que é que vocês pensam. Feedback. Manda focas, um abraço, até à próxima. Tchau, tchau. Obrigado.